Olá, tudo bem com vocês? Estou aqui novamente para falar do Educa Recife, o programa de ensino híbrido da Prefeitura do Recife. Mas desta vez eu venho conversar com vocês sobre os dias e horários de exibição das aulas da educação infantil. O Educa Recife tem mais de 14 horas de aulas, exibidas todos os dias, em 5 canais digitais. Já sabem os horários de vocês? Então presta atenção que eu vou explicar tudo bem direitinho. O programa de educação infantil é exibido de segunda a sexta-feira, sempre às 8 horas da manhã, na TV Alep, no canal 10.2. Neste programa, as crianças têm acesso a um conteúdo educativo, lúdico e muito divertido. Também tem o Momento do Bebê, onde as famílias das crianças de 0 a 3 anos contam com orientações e dicas de especialistas. Então anotem os canais, os horários das aulas de vocês e se programem. Eu volto em breve com mais novidades do Educa Recife. Até já! Olá, meninos e meninas, tudo bem? Eu sou Camille Borba e serei a professora de língua portuguesa de hoje. Gostaria também de apresentar, na verdade, a nossa maravilhosa intérprete de Libras, Gisela, que fará um trabalho sensacional para tornar essa aula ainda mais acessível para todos. O tema da aula de hoje é, mais uma vez, drama. Aí vocês fazem, mas Camille, ai de mim, eu não aguento mais ver drama. Mas vejam, meninos, é importante que a gente revise tudo. Então, assim, a gente vem vindo apresentando vários conceitos e são conceitos que precisam ser revisados, precisam ser trabalhados e retrabalhados. Então, tenham paciência, que eu prometo que essa aula vai ser maravilhosa. Espero que vocês gostem. Vamos lá? Primeiro, vocês lembram o que é o gênero dramático? Eu acho que sim, né? Vamos lá. Vamos primeiro trazer os principais pontos. O gênero dramático seria aquele que ele é o quê? Ele é encenado, ele tem um texto que possui rubricas, possui personagens. Então, é um texto para o teatro. Temos personagens, enredo, atos e cenas, texto principal e secundário. Vocês lembram? O texto principal é aquele que traz, as principais ideias do autor, o enredo, os fatos. O secundário são orientações de cena, as rubricas. Temos também o pacto ficcional. O que é isso? Vou dar uma relembradinha para vocês. O pacto ficcional seria aquele acertado entre autor e público, em que o público finge que acredita naquilo que o autor está falando como se fosse verdade. Quando há essa quebra da quarta parede, uma das personagens, ou várias, ela se dirige ao público como um público. E por isso temos essa quebra. É uma quebra do pacto ficcional. Temos também cenografia e figurino, que são os responsáveis pelos cenários e pelas roupinhas, e pela maquiagem, cabelo. Isso tudo aí vocês já estão cansadíssimos de saber. E hoje nós vamos nos debruçar sobre o enredo. Aí vocês, Camille, o que é enredo? Enredo é o conjunto das ações de um texto dramático. Ele consiste em apresentação, conflito, desfecho e o clímax. Eu prometo que vou explicar com bastante cuidado cada um desses conceitos e vocês vão sair daqui, prontíssimos para serem críticos dramáticos. O enredo seria a história, certo? Seria o que a gente vai contar naquela obra. E a gente pode pensar no enredo como um labirinto. Aí você, Camille, você tá louca? Como assim? Ora, gente, um enredo como labirinto é uma ideia de que o enredo ele vai nos guiando. O enredo vai nos guiando através das histórias, através dos caminhos da história. E aí por isso que é como um labirinto. Porque o leitor, ele entra sem saber para onde vai, mas ele vai seguindo. E claro, ele pode gostar ou não do caminho que ele vai percorrer, não é mesmo? A apresentação. A apresentação é aquela parte do texto em que nós vamos conhecer as personagens, é o início da história, conhecer o espaço e o tempo. É aquele momento da trama em que há uma ambientação.
Afinal, nós só podemos acompanhar o enredo, os personagens, as reviravoltas, se nós soubermos do que se trata. Concordam? Afinal, se a gente pega uma história pela metade, que a gente não sabe de quem se trata, é tipo uma fofoca que você não sabe dos personagens. É mais legal quando você conhece tudo, né? O contexto inteiro. E aí a gente vai para o conflito. O conflito é aquele ponto da trama em que a história se desenvolve, a trama se complica, em que há, eu não queria dizer uma confusão, mas em que há um momento decisivo, certo? É onde vai ver a complicação. Depois da apresentação, a gente tem esse momento de conflito que funciona para que a história tenha um motivo para ser desenvolvida, porque senão não teria graça, né? O clímax. O clímax é o ponto mais importante. É aquele momento em que a trama ela dá uma reviravolta e que ela atinge o seu ponto alto. É aquele momento mais impressionante, assim, é das grandes revelações, das grandes descobertas. Nas novelas, geralmente, é aquele momento em que você descobre traição, gravidez, você descobre um filho perdido. Vocês sabem como é. Vocês que assistem filmes e seriados e novelas e leem livros, eu espero, vocês sabem exatamente que é esse momento em que todas as coisas acontecem, as coisas mais loucas. E é o ponto alto, que também pode ser o ponto de resolução. O desfecho já é, na verdade, o fim da história. É aquele momento em que a trama se encerra, ou não, porque é o fenômeno dos finais abertos, que seriam justamente aqueles em que o autor não necessariamente encerra a trama, ele, na verdade, deixam caminhos, possibilidades a serem exploradas depois, ou por ele mesmo, ou pelo próprio leitor. E agora a gente vai ver alguns elementos, né? As personagens, no texto dramático, elas interagem com quem? Elas interagem em determinado tempo narrativo, e esse tempo ele pode ser linear, ou seja, um tempo cronológico, passado, presente e futuro, ou ele pode ser um tempo não linear, que é justamente o tempo psicológico. Nós temos uma grandíssima autora, e aí eu deixo já aqui uma recomendação, que trabalha o tempo não linear de maneira brilhante, que seria Clarice Lispector. Se vocês tiverem curiosidade, eu recomendaria que vocês pedissem ajuda aos seus professores. Uma indicação vale muito a pena. Então, essas personagens, quando interagem em determinado tempo narrativo, elas executam ações que são o quê? O fio condutor da narrativa. A narrativa ela pode ser guiada pelas ações dos personagens. E isso é que torna o texto dramático e o texto literário, no geral, interessantíssimo. E aí vamos pensar nas ideias principais. Eu gosto de pensar nas ideias principais como uma coluna vertebral, como aquele centro do texto. Seria o conteúdo base. Seria aquele principal caminho, certo? Então, como é a ideia principal como a coluna vertebral do enredo, e a gente pode dizer que nelas estão os principais temas. Se a gente pensar, trarei aqui exemplos, como, por exemplo, Hamlet, em que podemos dizer que a ideia principal seria a vingança de Hamlet com relação ao tio traidor. Não é que Hamlet se resuma a esse tema, mas essa ideia principal, ela vai conduzir, ela vai fundamentar os desdobramentos da trama. Aí você, Camille, o que é desdobramento? Não tem problema, eu explico. Desdobramento seriam as consequências. Então, a gente tem uma ideia principal e a gente pode falar, inclusive, em uma plot principal, que é uma ideia principal, e em plots secundários. Eu não sei se vocês assistem muito seriado, mas em vários você tem uma ideia, uma trama, e aí tramas que vão se desenvolvendo, assim como em novelas, assim como em filmes. Trazendo aqui, em Romeu e Julieta, a trama giraria em torno desse amor impossível, dessas famílias que se odeiam
e do final trágico dos amantes. Também gostaria de falar um pouco dos pontos de vista. E aqui talvez eu me demore um pouco mais, porque eu creio que seja um conceito que precisa ser melhor trabalhado. O ponto de vista seria, na verdade, a visão do personagem daquela história, a sua versão da história. Então, diferentes pontos de vista podem nos dar diferentes versões da mesma história. Vocês já pararam para pensar nisso? Isso também se aplica à vida real, gente. Pensem assim, eu, sei lá, vivi uma situação X na minha vida. O meu ponto de vista, ele é meu. O ponto de vista das outras pessoas envolvidas na história é outro. Mas onde está a verdade? Em mim? No outro? Ou a verdade é algo entre verdades? É algo entre o meu ponto de vista e o ponto de vista de vocês. Por exemplo, essa aula, vamos pensar nessa aula. Do meu ponto de vista, ela está uma aula interessante. Do ponto de vista de vocês, eu espero que esteja também. Se não tiver, a gente vai ter uma verdade aqui no meio, entre uma aula boa e uma aula não tão boa assim. E a gente chega o quê? Numa aula ali no meio. E aí eu trouxe, na verdade, um exemplo aqui que eu gosto muito. Um fato sobre mim. Eu leio Jane Austen todo ano. E eu releio Jane Austen todo ano. E eu trouxe Orgulho e Preconceito, que é uma das mais famosas obras dessa autora. Jane Austen foi uma autora inglesa que lançou, se eu não me engano, 6 romances. E Orgulho e Preconceito é um dos primeiros. A trama se desenrola em torno do amor entre Elizabeth Bennet e Mr. Darcy, que, em um primeiro encontro, parecem se odiar. Mas a trama se desenrola e eles, na verdade, vão se descobrindo. O grande tema desse livro é justamente a pouca precisão das primeiras impressões. Curiosidade. Antes de chamar Orgulho e Preconceito de Orgulho e Preconceito, Jane Austen escreveu em seu manuscrito o título Primeiras Impressões. Porque a ideia dela seria justamente desconstruir a ideia de que as primeiras impressões são as que ficam. Afinal, a gente sempre pode mudar de opinião. Amanda Grande, uma autora contemporânea, e aí eu devo dizer que Jane Austen não é contemporânea, ela usou o texto base de Jane Austen, Orgulho e Preconceito, e criou a sua versão. Mas, Camille, qual foi a grande inovação que ela fez? A história original, ela é contada do ponto de vista da protagonista. Já o Diário de Mr. Darcy seria exatamente o ponto de vista de Darcy. Então, toda a ideia que a gente constrói no enredo de Jane Austen, Orgulho e Preconceito sobre Mr. Darcy, é ligeiramente, eu não diria desconstruída, mas a gente conhece uma outra versão da história. E a gente percebe que nem tudo que parece é, assim como na vida. É importante que a gente tente ouvir sempre vários lados da mesma história, certo? Então, Amanda Grande retoma a narrativa de Austen, mas do ponto de vista de Mr. Darcy, dando outro contorno à história da inglesa. É importante ressaltar que, nessa obra, não há uma mudança abrupta, não há uma reescrita real da história. A história ela permanece com os fatos, como eles acontecem na obra original. Mas, porque eles são narrados do ponto de vista de um outro personagem, que no caso é Mr. Darcy, a gente, na verdade, compreende, ou melhor, a gente entende o que Amanda Grande compreende, que eram as motivações de Darcy. Recomendo, é uma leitura interessantíssima. Grande diz, e aqui eu trouxe um inserto de um blog, Jane Austen Brasil, que é um grupo de leitores e fãs e estudiosas de Jane Austen. Ela diz, Grande diz que a ideia para escrever Mr. Darcy Diary, publicado originalmente em 2005, e o único dos títulos que chegou a sair aqui no Brasil, infelizmente, veio de uma de suas releituras do romance original,
e reflexões sobre como a história não tinha perdido sua atualidade em 200 anos, faltando apenas pontos de vista alternativos ao da heroína. O que a gente pode compreender um pouco disso? A gente pode compreender que os diferentes pontos de vista, eles podem também mudar um pouco a percepção que nós temos da história. Quando a gente lê Orgulho e Preconceito, a gente encara Mr. Darcy de cara como alguém que tem preconceitos com a classe social de Elizabeth Bennet. Mas quando a gente lê a obra de Amanda Grange, a gente vai percebendo os contornos, os detalhes por trás de tanta ressalva que ele tinha em relação à Amada, que ele não sabia que era amada ainda. Eu trouxe também um outro exemplo de um filme agora, para a gente trabalhar um pouco isso em várias mídias, que é o filme Ponto de Vista. Para que se descubra um atentado, será necessária uma investigação contra o tempo, que usará os pontos de vista das personagens sobre o atentado para buscar a verdade. O que esse filme traz de interessante é justamente a maneira como o diretor resolveu contar a história. A gente sabe do fato, e o filme ele vai aos poucos mostrando os diferentes pontos de vista do público, das pessoas que estavam envolvidas nesse assassinato. E esses pontos de vista fazem com que a gente comece a tecer a história. Então, o espectador de cara, ele não sabe, mas ele vai descobrindo. Ele vai sendo conduzido através dos labirintos do enredo. Olha só que a sua professora não dá ponto sem nó. Eles vão construindo um enredo nesse labirinto e, no final, a gente constrói esse quebra-cabeça. Mas agora, na verdade, vamos falar um pouco de gramática, porque é também importante. A língua portuguesa ela precisa ser vista na modalidade oral, nos gêneros textuais, na produção escrita, mas também na parte gramatical, que vocês podem dizer, ai meu Deus, que saco gramática. Mas, gente, a gramática é o elemento organizador da língua. Já pararam para pensar que o Brasil é um país que tem proporções continentais? A gente é um país só, mas a gente é maior que muitos países. A título de curiosidade, vocês sabiam que Pernambuco, em extensão, tem o mesmo tamanho de Portugal? A gente tem um estado do tamanho de um país. Então, percebam, como seria possível manter uma linguagem minimamente estável, um nível de compreensão entre regiões tão distantes, sem um núcleo organizador? Esse núcleo organizador é justamente a gramática, porque ela tem em si as regras, e essas regras servem como estabilizadoras da língua, porque a língua é um elemento vivo. A língua, ela varia. E ela varia por quê, Camille? Ela varia por diversos motivos. A gente precisa lembrar que nós partimos sempre de um lugar muito próprio. Eu sou Camille Borba, professora de língua portuguesa, e eu tenho uma história por trás. Então, minha classe social, meu gênero, minha profissão, minha escolaridade, elas influenciam nas escolhas lexicais, no uso que eu faço da língua. E é justamente esse uso, é porque a língua, a gente não pode pensar na língua só como aqueles elementos da gramática, aquela oração exemplificada na gramática. A gente precisa pensar na língua como um fato social. A língua ela existe na comunicação principalmente, e é na comunicação que a gente percebe muito essas variações. Porque a escrita ela é mais estável. Porque se a gente for falar de gêneros acadêmicos ou gêneros mais sérios, digamos assim, a gente tem uma tendência de usar uma linguagem que esteja de acordo com a norma padrão. E essa norma padrão, ela é estável, ela não varia. Varia, claro, quando a gente tem os acordos, quando algumas palavras são dicionarizadas. Mas, no fundo, o que a gente tem é uma língua que, na escrita, ela se mantém estável por causa das regras, e por isso que é essencial que vocês conheçam. Não para que vocês se expressem o tempo inteiro usando doravantes e etc. Não, mas que para vocês consigam compreender o que foi falado, o que foi escrito. Vocês precisam ter essa consciência da base, da estrutura.
Então, vamos fazer aquele esforcinho, dar uma animada, dar uma esticada, tomar uma aguinha e vamos, tá? Então, ó, o que é variação linguística e como ela se relaciona com a norma padrão. Eu acabei já dando um spoiler aqui, né? Ó, a variação linguística existe porque, dependendo da situação de comunicação, o uso da língua ocorre de modo variado. Essa variação é comum porque a língua é um fato social e viva, e ela existe na comunicação. E a comunicação, ela se dá entre entes de mundos diferentes. Eu estou aqui falando para vocês. Eu agora já falei um pouco de onde eu vim, mas eu não sei de onde vocês vieram. Então, a gente precisa entrar num acordo de compreensão. E aí, algumas variações, elas tornam a língua até um pouco inacessível. Vamos ver. Ó, e agora eu trouxe algumas possibilidades, alguns tipos de variação linguística, né? A regional, a social, a histórica e a situacional. Vamos ver cada uma delas? A regional é aquela, acho que é mais intuitiva. E eu acho que é aquela que vem primeiro nas nossas cabeças quando a gente pensa em variação linguística. É aquela que varia conforme a região geográfica. Vamos lembrar que as regiões, a gente tem a região norte, a gente tem a região nordeste, a gente tem a região sul, a gente tem a região sudeste e a região centro-oeste. É isso, né, gente? E aí, é impossível que a gente queira que todas as pessoas de todas essas regiões se expressem da mesma maneira. Por quê? Porque os processos de colonização, urbanização, povoamento foram distintos, porque essas regiões e os estados e as cidades, elas têm situações específicas. Então, não dá para a gente pensar que alguém que cresceu aqui no litoral de Pernambuco vai falar do mesmo jeito de alguém que veio do interior de Minas, que tem toda, talvez, uma herança daquele ciclo da mineração. Aqui a gente teve uma outra cultura. Vocês compreendem, assim? Então, essa variação regional, ela tem esse fator material da região. E eu trouxe alguns exemplos. Macaxeira, mandioca, mexerica, tangerina, bergamota, girimum e abóbora. São nomes dados aos mesmos elementos materiais, mas que as regiões, os falantes daquelas regiões tratam de maneiras diferentes. É, na verdade, por causa dessa variação regional que a gente tem a maior treta. Biscoito ou bolacha? Nós chamamos de biscoito. E eu acho que é a gente que está certo. Agora, as variações, os aspectos sociais, né? Acontecem em função da classe social dos falantes da língua. E quando eu digo classe social, eu não quero dizer a classe social só por si, mas o lugar social de onde aquele falante sai. Como eu disse para vocês, eu sou uma mulher negra, professora, que fez ensino superior, que terminou o mestrado. Esse é meu lugar social. Então, claramente, eu me expresso de um jeito. A idade, eu sou uma jovem senhora de 30 anos. Então, claro que eu vou usar expressões da minha geração. Eu não vou usar as expressões da geração dos meus pais, por exemplo. Ou as expressões de vocês, né? Alguns exemplos, ó. O silk do skate está insano. Porque é uma gíria. E a gíria é o quê? A gíria é exatamente uma fala específica de um grupo específico. Então, os skatistas, eles usam silk. O que é isso? Eu não faço a menor ideia. Porque eu não faço parte desse grupo social. O jornalista recebeu um furo bombástico. E aí é o jargão. O jargão é o que a gente chama de uma linguagem profissional, uma linguagem de profissões. Então, o furo aqui não é um furo da camisa. É uma notícia bombástica, é uma novidade, é algo assim efusivo. Algum problema? E aqui, na verdade, eu trago um desvio. Lembrando, gente, a gente não fala em erro. É um desvio. É um desvio porque talvez o falante ele tenha um nível de escolaridade um pouco menor, talvez seja um vício de região, certo? A gente tem a mudança histórica, que ela é natural. Afinal, a língua que a gente fala hoje, o português, não é jamais a mesma língua que a gente falou em 1500, na época da colonização, tá?
Então, a gente tem, por exemplo, a mudança de vosmecê para você. Vocês sabiam disso? Você veio de vosmecê, que é uma expressão arcaica. Farmácia, porque o PH, ele tinha o som de F. Então, por exemplo, nomes como Rafael com PH, eles têm um motivo de ser, foneticamente falando, né? E a situacional, que é aquela que ocorre de acordo com o contexto e a situação. Vejam, estamos aqui em uma situação formal de conversação, porque eu estou dando aula, e aula é um gênero formal. Por isso, eu, Camille, dou preferência às escolhas linguísticas que sejam condizentes com a norma padrão, porque é isso que vocês esperam de mim. E aí eu poderia dizer para vocês, assim, vamos ao cinema hoje? E eu estaria usando uma variação formal. Mas, entre meus amigos, na minha vida pessoal, porque sim, professores têm vida pessoal, viu, gente? Eu usaria uma linguagem informal. Rola um cinema hoje? Ora, eu sei, eu conheço a variação formal, mas eu escolhi, por causa do meu contexto, da minha situação de conversação, usar uma linguagem informal. E vocês podem fazer isso, porque a linguagem, ela existe para que a gente se expresse, se comunique, e vocês podem modulá-la, certo? E assim, a questão da variação linguística versus a norma padrão, que aí gera esse preconceito linguístico. Ó. O preconceito linguístico ocorre porque nem todas as variações linguísticas possuem o mesmo prestígio. E a gente sabe disso. Algumas são vistas como superiores e cultas, como, por exemplo, uma variação padrão, logo corretas, enquanto outras são vistas como inferiores e erradas, como aquele exemplo que eu dei do problema. Ela não é inferior, ela não é errada, é um desvio. E esse desvio ocorre por quê? É importante que a gente pense nisso. Isso, infelizmente, contribui para a exclusão e marginalização de certos grupos sociais. Aqui eu trouxe um trechinho do Alto da Compadecida, que infelizmente ficou um pouco ilegível. Mas, na verdade, eu trouxe aqui para a gente pensar nas variações, porque o bispo, ele vai ter uma expressão linguística muito mais elaborada do que João Grilo. Ó, quando ele diz, e o Senhor não sabe da história do testamento, ainda não, ele vai tendo um tom mais coloquial. Enquanto que o bispo, aqui, por exemplo, quando ele diz, se é proibido, isso tudo é falando sobre o enterro da cachorra, tá? É mais do que proibido. Código canônico, artigo 1627, parágrafo único, letra A, ele vai jogando tudo o que ele conhece, tudo o que ele sabe. E aí a gente percebe que as falas, elas não são uniformes. Por quê? Porque cada voz se expressa de uma maneira particular. Nesse excerto, a gente pode notar que os lugares sociais e o nível instrucional alteram, influenciam essa forma. Já ia embora, mas não vai não. Agora é a vez de vocês. Eu quero que vocês coloquem V para verdadeiro e F para falso, certo? Letra A. Variantes regionais ou geográficas são aquelas que ocorrem de uma região para outra. E aí? B. Jargão é um tipo de linguagem empregada em um determinado grupo social, mas que pode se estender à sociedade em razão do grau de aceitação. A gente vivencia bastante isso, né? Gíria é um tipo de linguagem empregada em um determinado grupo social, mas que pode se estender à sociedade em razão do grau de aceitação. O sotaque é a pronúncia, a forma como se fala, é marcado pelo ritmo com que as palavras são expressadas verbalmente. E denominamos a linguagem utilizada no meio virtual de internetês. E aí? Verdadeiro, a letra A, letra B, F, falso, porque o jargão, por ser profissional, ele é realmente estrito. A gíria, a gente já tem alguma aceitação, o sotaque é assim a forma como se fala, e sim denominamos a linguagem utilizada no meio de internetês. E agora, eu acho que seria interessante que vocês assistam ao filme Orgulho e Preconceito e vejam os elementos. E a nossa aula se encerra aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu amei estar aqui e até a próxima. Goodbye.
tudo bem com vocês? Estou aqui novamente para falar do Educa Recife, o programa de ensino híbrido da Prefeitura do Recife. Mas desta vez eu venho conversar com vocês sobre os dias e horários de exibição das aulas dos anos finais do ensino fundamental. Então presta atenção que eu vou explicar tudo bem direitinho. Na TV Nova serão exibidas as aulas do 6º ao 9º ano. As aulas do 6º ano serão exibidas de 7h30 às 9 horas da manhã. Já o 7º ano do ensino fundamental, anos finais, das 9 horas às 10h30 da manhã. E do 8º ano do ensino fundamental, anos finais, das 10h30 ao meio-dia. Atenção! As aulas para os estudantes do 9º ano do ensino fundamental, anos finais, serão exibidas na TV Nova, canal 22.1, todos os dias, das 8h30 às 10 horas da manhã. Então anotem direitinho os canais e horários das aulas de vocês e se programem para as aulas, hein? Eu volto em breve com mais novidades do Educa Recife. Até já! Olá pessoal, bom dia. Eu sou o professor Luciano Júnior, professor de História, e hoje nós vamos trabalhar uma aula para a turma do 7º ano. Eu tenho aqui ao meu lado o professor Henrique, que também é professor de História, e nós vamos trabalhar juntos no decorrer de todo o restante desse ano letivo. Então, passo para ele, para que ele se apresente aí para vocês. Olá, turma, tudo bom? Uma satisfação muito grande estar trabalhando com vocês ao lado do professor Luciano. E vamos embora, vamos junto. Pois bem, hoje nós vamos tentar entender um pouco a respeito do renascimento cultural. E para a gente começar a nossa aula, nós vamos ver aqui um trecho de um jogo entre o Brasil e a Argentina. Foi uma partida da Copa América de um pouquinho de tempo atrás. Então, a gente vai assistir esse vídeo e a partir desse vídeo a gente vai fazer algumas reflexões introdutórias para que a gente possa, em seguida, dar continuidade ao nosso conteúdo. Então, vamos lá. A gente vai adiantar aqui um pouquinho, porque o trecho que a gente quer mostrar para vocês, ele está aqui algo em torno dos 16 minutos e 30 segundos. Então, essa foi a partida, né, que é a final da Copa América de 2004. E nessa edição, o Brasil ele sagrou-se campeão. Então aqui a gente tem um aí, trecho Diego, vai partir para a cobrança. Partiu Diego, pé direito, bateu. Gol! Do Brasil, então a gente observa um. aqui o jogador brasileiro Terceiro gol comemorando brasileiro. bastante. Esse não foi o último pênalti batido, né, pela seleção, mas a gente tem a partir desse jogo elementos para que a gente faça algumas discussões introdutórias. Como, por exemplo, deixa eu tentar passar aqui. Tá dando aqui um probleminha, mas vamos lá. Isso. Então, as partidas entre Brasil e Argentina são chamadas de Clássico das Américas. Aí a primeira pergunta que a gente faz, você sabe o que é um clássico? O que é que caracteriza, o que é que a gente pode colocar como característica de algo que seria um clássico? Então, o que é que torna algo um clássico, como alguns jogos de futebol? Aqui no estado de Pernambuco, por exemplo, nós temos algumas partidas de futebol que são consideradas clássicos, como os jogos entre o Sport e o Santa Cruz, o Sport que eu torço e o Santa Cruz que o professor Henrique é torcedor. Mas nós temos também os jogos entre Náutico e Santa Cruz e entre Náutico e Sport, que por sinal foi a final da edição do Campeonato Pernambucano, né, desse ano. Foi decidida entre o Náutico e o Sport e meu time, infelizmente, ele terminou sendo vice-campeão. Mas vamos lá. Então, por que alguns jogos entre Brasil e Argentina, assim como Sport Santa Cruz e Sport Náutico, são considerados clássicos do futebol americano, mundial e, no caso nosso, local? Quais são os elementos exaltados num clássico de futebol? A gente tem vários elementos, dentre eles, né, a questão da rivalidade, que já vem de longas décadas, né, a rivalidade que ultrapassa grandes períodos, né, de duração. Então, nós temos outros jogos de futebol que são considerados clássicos também.
A gente já citou aqui o próprio caso, né, das partidas entre os times daqui de Pernambuco, mas temos outros locais, como, por exemplo, jogos entre o time do Corinthians e o time do São Paulo, lá no estado de São Paulo, os jogos entre o Grêmio e o Internacional, e por aí vai. E que outras coisas nós poderíamos considerar como clássicos? Afinal de contas, o que seria um clássico? A gente... Muito esperto, você que escolheu logo um jogo que o Brasil foi campeão, né? A segunda questão é esse termo clássico, ele está presente, né? Está na música, né? Então você falou do futebol muito bem, mas a gente está na música, a gente vai para outras artes e a gente está sempre se referindo a esse termo clássico, né? Mas o que seria de fato esse clássico, pensando nessa questão da história enfim, como é que ela vai mudar o campo das artes, do pensamento, né? E é exatamente isso que a gente vai tentar entender. Porque toda essa discussão inicial a respeito do que seria o clássico? Porque, como nós anunciamos no início, nós vamos trabalhar hoje uma temática bastante interessante, que é o renascimento cultural. E o renascimento cultural, ele vai trazer para a gente essa discussão a respeito daquilo que era clássico e que foi reutilizado, foi feita uma releitura dessas chamadas obras de arte clássica, também literatura, e isso foi reorganizado, contribuindo para que a cultura humana ela não somente avançasse em sua produção, como também gerando outras possibilidades de produção do conhecimento. Então, nessa dinâmica, a gente costuma chamar de clássico aquilo que é relativo à literatura, às artes ou à cultura da antiguidade greco-latina, de forma geral. Porém, nós podemos fazer também uma distinção entre aquilo que seria o clássico e aquilo que seria o popular. Geralmente, quando a gente fala no campo das artes especificamente, um clássico está associado a algo que tem um estilo mais rebuscado, um estilo mais bem trabalhado, algo que às vezes até tem um caráter de academicismo, né? Um caráter de academicismo, enquanto que o popular ele está associado muito mais às produções locais de artistas que têm um trânsito maior na sociedade, né? Artistas que são geralmente artistas de rua ou artistas que trabalham com linguagem um pouco mais informal. Então, dentro dessa perspectiva, o movimento renascentista ele vai ser importante porque ele vai fazer uma retomada desse conceito de clássico que está associado à cultura greco-romana e vai fazer uma nova reinterpretação dessas obras, né, que foram produzidas nessas duas civilizações, fazendo até às vezes uma contextualização para a realidade do local onde ele surgiu. Porém, nós vamos trabalhar isso um pouco mais à frente. Você falava e eu fiquei pensando, né? Talvez a gente fosse mergulhar, por exemplo, no campo da literatura. A gente tem um Machado de Assis, por exemplo, que é considerado um clássico. As obras dele são consideradas clássicas na literatura brasileira e está enfim, na Academia Brasileira e é lido nas universidades, na escola, enfim. E, por outro lado, nós temos, por exemplo, a literatura de cordel, que é feita, né, é considerada, por exemplo, uma expressão da arte popular, né, justamente o sujeito não está inserido no campo da universidade a princípio, né, enfim, é feita pelos diversos poetas, nas feiras, enfim. E o que eu quero dizer, na verdade, é que assim, nós temos duas formas de produção de artes que são diferentes, claro, mas que não se insere um valor, um é melhor do que a outra, porque um é popular, porque seria alguma obra clássica ou acadêmica, né? São formas diferentes de produzir arte, são formas diferentes de pensar a arte, de dar significado a elas, mas são todas importantes, que refletem, né, a forma como o ser humano pensa e vive, né? Então, acho que é muito nesse caminho, né, que a gente pode estar pensando nessa relação. Exato. E dentro dessa perspectiva, como o professor Henrique colocou, não há a gente não faz aí uma gradação
daquela obra que seria melhor ou menos, menos importante, digamos assim. E essas duas formas, tanto o clássico como o popular, elas têm as suas contribuições e em alguns momentos elas se entrecruzam, né? Elas se complementam, como a gente vai tentar trabalhar isso mais na frente por meio da leitura de duas imagens, mas isso a gente coloca um pouquinho mais à frente. O que a gente tem que apresentar agora para vocês é que esse movimento chamado de renascimento cultural, ele é um movimento que vai ser importante porque ele vai romper com um padrão cultural vigente, né, com um padrão de pensamento que existia no chamado mundo medieval, que era um mundo muito pautado dentro da perspectiva da cultura religiosa, e vai introduzir aquilo que a gente chama de cultura laica, ou seja, a cultura não religiosa. Então, se hoje nós temos, por exemplo, uma distinção entre aquilo que é o clássico e o popular, entre aquilo que é o religioso, o não religioso, entre aquilo que é considerado o sacro e aquilo que muitas vezes é considerado o profano, a gente deve, em partes também, a esse movimento que surgiu por volta do século XIV, na região da Itália, vai se estender até o século, mais ou menos século XVI, e vai ultrapassar, inclusive, as barreiras, as fronteiras da região da Itália, chegando a outros países na Europa, como a Inglaterra, a França, Portugal, Espanha, Alemanha e os Países Baixos, que hoje nós conhecemos também como Holanda e Bélgica. Então, dentro dessa perspectiva, a gente falou para vocês aqui que o movimento renascentista ele vai tecer críticas ao chamado pensamento vigente medieval. Esse movimento ele vai fazer um contraponto àquilo que seria a forma de pensamento, né, mais comum durante o período da Idade Média. E a gente vai tentar sintetizar aqui um pouco desse pensamento medieval para fazer o contraponto com o pensamento que vai ser desenvolvido pelos pensadores, pelos artistas, né, renascentistas. Então vamos lá. Durante a Idade Média, né, a Idade Média, só para a gente resgatar, é o período que convencionalmente a gente entende sendo aquele que tem início lá com a queda do Império Romano do Ocidente e vai se estender até a tomada de Constantinopla, né, pelos turcos otomanos. Então, um período que vai mais ou menos entre 476 depois de Cristo e 1453. Na realidade, mais ou menos entre o século V e o século XV. Só que dentro dessa perspectiva da Idade Média, a gente pode apontar algumas características, né, que vão ser específicas a esse período, embora a gente tenha que dizer aqui que não necessariamente essas características que a gente vai apresentar, elas vão vigorar em todos os territórios da Europa durante a Idade Média. Alguns vão se fazer presentes mais em outros territórios do que em outros. Então, para começo de conversa aqui, vale lembrar que o pensamento medieval ele era essencialmente teocêntrico, e a gente vai explicar o que é isso. A palavra teocêntrico, né, ela está associada à junção, né, de dois termos, dentre eles o primeiro que seria o termo grego theos, que significa Deus. Então, dentro dessa perspectiva, o pensamento medieval ele era basicamente pautado para a ideia da religião. E, nesse sentido, a religião dominante, digamos assim, ou aquela que tinha uma maior influência dentro do território da Europa, né, ocidental, seria o pensamento cristão. Então, o pensamento medieval ele vai ser muito pautado nessa ideia de que o Deus cristão, ele é o centro de todas as coisas. Então, tudo que acontecia na sociedade era por permissão, por vontade ou por castigo divino. Então, dentro dessa perspectiva,
todo o cotidiano dessas pessoas era muito pautado nessa observância desses ritos, né, pautados pela religião. E, nesse sentido, como é que se chegava à verdade? Aquilo que poderia ser considerado algo verdadeiro. Então, a fonte de verdade era a Bíblia. Então, tudo aquilo que a Bíblia ela descrevia era considerado como verdade, como dogma. Ou seja, o dogma é uma verdade inquestionável, é uma verdade absoluta. É aquilo que você não podia questionar de forma nenhuma. Então, dentro dessa perspectiva, vamos tentar ilustrar aqui o seguinte. Se fosse perguntado a um cidadão qualquer desse período, por que é que chove? Ele ia dizer, muito provavelmente ele ia dizer, chove porque Deus manda a chuva. Porque toda a explicação do que acontecia na sociedade, dos fenômenos da natureza, das cheias, das secas, né? Das guerras, dos momentos de paz, tudo era explicado com base nesse argumento de que Deus controla todas as coisas e que tudo o que acontece naquela sociedade é reflexo da permissão ou da vontade divina. E isso vai gerar, como a gente citou, uma característica aqui que seria o dogmatismo, né? Essas verdades elas eram inquestionáveis. Quem ousava questionar essas verdades podia ser, inclusive, punido com vários castigos, dentre eles, um que era considerado muito, assim, aquele que era considerado como o castigo máximo, né, que um determinado fiel poderia receber, que era o castigo da excomunhão. Excomunhão, para algumas pessoas, em determinadas situações, ela era pior até do que o castigo de uma pena de morte, digamos assim. Por quê? Porque se você morre por meio de uma execução ou por alguma situação, você tem a possibilidade ainda de ir para o paraíso. Mas quando você era excomungado, você era afastado da comunhão com a igreja, que era a instituição que lhe ensinava ou lhe conduzia no caminho ao paraíso. Então, muitas vezes, essa mentalidade, né, dessas pessoas era tão pautada dentro dessa perspectiva do religioso que muitos temiam mais a excomunhão do que a morte. Para se ter uma ideia, por exemplo, de como a igreja ela controlava a vida dessas pessoas, em alguns momentos, né, em alguns locais, as pontes, né, que ultrapassavam rios ou desfiladeiros, né, elas não tinham aqueles corrimões laterais para você se segurar. Quando você passa, por exemplo, em qualquer ponte da cidade do Recife, você tem aquele corrimão, né, lateral para impedir que você escorregue ali e caia dentro do rio. E por que não se colocava isso? Porque o fiel, ele era ensinado a crer que ele só cairia daquela ponte ali se assim Deus o quisesse. Então, dentro dessa perspectiva, a igreja ela vai ter uma influência muito grande nessa mentalidade medieval. Ela vai ser muito pautada dentro dessa dinâmica teocêntrica, né, dentro dessa dinâmica religiosa. E isso vai influenciar em outras questões, como, por exemplo, se tudo o que acontecia era permissão ou vontade divina, quando uma pessoa ela nascia dentro de uma camada social mais pobre, ela era ensinada a se conformar com a sua situação de pobreza e ensinada que se ela estava naquela situação, é porque Deus assim o quis. Isso gerava uma certa mentalidade conformista, gerava uma certa mentalidade e fazia com que as pessoas se conformassem com a sua situação de origem. Inclusive, a gente pode lembrar aqui que nessa sociedade medieval mesmo, né, a mobilidade social, ou seja, a capacidade que o indivíduo ele tem de ascender socialmente, né, ou por meio do trabalho, ou do estudo, ou do seu esforço, ela era quase que nula. Então, se você nascia pobre, você fatidicamente iria morrer pobre. Se você nascia pertencendo a uma classe mais nobre, você ia morrer como nobre. Dificilmente
essa ascensão social ela iria acontecer. E uma outra questão que a gente pode observar é que o pensamento medieval ele era ascético. O ascetismo ele é a gente poderia explicar como sendo o seguinte: a fuga dos prazeres carnais. Então, o fiel ele era ensinado a fugir dos prazeres, porque os prazeres eles eram em grande parte considerados pecaminosos. E se você tem que estar com a sua mente, né, voltada para o divino, o transcendente, o religioso, então você vai procurar fugir daquilo que lhe afasta de Deus. Então, esse pensamento medieval, ele gerava nas pessoas uma ideia, né, de conformismo, né? Você vai se conformar com a sua situação. Só que o pensamento renascentista, ele vai questionar isso daí. Então, nós vamos ter uma mudança, né, a partir do questionamento de alguns artistas, de alguns escritores, de alguns autores, né, daquele período. Então, nós vamos ter uma crítica a esse pensamento vigente, né, na Idade Média e, com isso, a mudança do pensamento com a introdução de uma cultura que vai se aproximar muito mais do popular, do laico, ou seja, do não religioso, né? Vai introduzir essa cultura não religiosa. Então, vamos tentar entender aqui. Pelo que você tem falado, né, você trouxe aí alguns aspectos do pensamento medieval, o Renascimento ele apresenta-se como uma mudança de atitude, né? Ou seja, muitas vezes a gente toca muito na questão artística, né? Fala de Leonardo da Vinci, outros artistas, enfim, mas o Renascimento ele traz uma mudança de atitude. Então, em que aspecto esse Renascimento traria essa mudança de atitude aí a partir do século XIV, como você falou? Vamos tentar entender isso agora. A primeira questão, o pensamento renascentista, ele vai trazer uma mudança de eixo. Se durante o período medieval o foco era no Deus, no divino, no transcendente, os pensadores renascentistas, eles vão, a partir de uma releitura de algumas obras clássicas, né? Vamos lembrar que a gente falou que o clássico ele está muito associado àquilo que foi produzido, né, tempos atrás pelas civilizações grega e romana. Então, eles pegam essas obras da literatura, da filosofia grega, como Platão, Aristóteles, os estilos arquitetônicos, né? As formas de construção, de escultura, de pintura, e eles observam que aquilo dali tinha uma característica que era interessante, que era a qualidade de exaltação daquilo que seria o humano, o humanismo, que a gente vai falar um pouquinho disso a seguir. Mas, então, essa mudança de atitude que o professor Henrique ele mencionou, ela muda na perspectiva em que eles, questionando essas obras clássicas, eles fazem uma releitura, ressaltando a importância do ser humano, ressaltando o valor do ser humano, trazendo a ideia de que, se Deus criou todas as coisas, a coisa mais importante que ele criou foram os seres humanos. Então, o homem, a mulher, eles são a mais bela de todas as criações divinas. Então, dentro dessa perspectiva, aquilo que é humano merece ser ressaltado. Então, a gente vai mudar o foco daquilo que seria o teocêntrico para o antropocêntrico. Theos, Deus, antropos, homem. Então, o homem, o ser humano, ele passa a ser o centro de todas as coisas agora. Tudo vai girar dentro da perspectiva de observação do ser humano enquanto algo assim, até divino, digamos assim, né? Dentro dessa perspectiva de que ele será a mais bela de todas as criações, né? Aí, isso significa dizer, por exemplo, que esses pensadores, ao tirarem o foco de Deus para o ser humano, eles eram anti-religião ou eles eram ateus? Não necessariamente. Apenas que eles entendem que, a partir daí, o ser humano, como criatura e como criação, ele merece um certo destaque. Então, eles começam, a partir daí, a mudar toda a estrutura de pensamento. E isso vai ser muito importante, porque, por exemplo, lembram do exemplo que a gente citou? Se fosse perguntado, né, a um
cidadão medieval, por que que chove? Aí ele ia dizer, porque Deus mandou a chuva. Aqui o foco muda. Por que que chove? Aí ele ia dizer para você o seguinte, olha, veja, com base naquilo que eu passei a observar, eu percebi que em determinadas situações a água, né, ela é aquecida pelo sol e deve acontecer algum fenômeno aí que faz com que essa água ela evapore, né, e formem lá as nuvens que depois elas vão se precipitar em forma de chuva. Então, o pensador renascentista ele vai passar a observar mais a natureza e vai introduzir uma ideia aqui que a gente chama de empirismo, certo? Ele vai trazer a ideia de que o conhecimento ele pode ser obtido também por meio do uso da razão. Afinal de contas, o ser humano é um ser dotado de capacidade de raciocínio, de razão. Então, dentro dessa perspectiva, o conhecimento ele não necessariamente será produzido apenas por base de observação da Bíblia, mas com base no uso da razão, do intelecto. Então, ele passa a observar, passa a realizar experimentos, ele passa a fazer imersão na natureza, buscando entender os fenômenos naturais. E isso vai ser muito importante, porque com a introdução dessa cultura laica, né, não religiosa, nós vamos ter avanços no campo da ciência. Então, a gente pode dizer, por exemplo, que o pensamento renascentista ele vai influenciar no desenvolvimento daquilo que a gente entende como ciência moderna. Se nós temos mais na frente determinados pensadores que descobriram algumas leis naturais ou desenvolveram teorias, né, mais científicas propriamente dito, a gente deve, em partes, isso ao movimento renascentista, que tinha uma crença na ideia do progresso. Ou seja, o ser humano ele vai observando as estruturas, ele vai experimentando e produzindo conhecimento. E esse conhecimento ele vai ajudar os seres humanos a se adaptarem, não somente de melhor forma à sociedade na qual ele está incluído, como também vão contribuir para que avanços tecnológicos eles possam ser desenvolvidos. Então, essa ideia de progresso aqui, lógico, é uma ideia que está associada muito à questão do acúmulo de conhecimentos, né? E por aí segue. Então, uma outra coisa interessante aqui para a gente apontar é que se no pensamento medieval a ideia ela era muito, né, ascética, né, de fuga da questão dos prazeres, aqui nós vamos ter uma mentalidade hedonista. Então, o ser humano ele não vai se furtar a questão do sentimento, né, dos prazeres. Então, vai haver aquela preocupação em não buscar sentir prazeres, né, com várias possibilidades que a sociedade pode lhe dar. Por exemplo, vamos citar uma coisa bem simples. Se na Idade Média um determinado indivíduo ele evitasse, por exemplo, de ingerir bebida alcoólica, aqui, dentro dessa perspectiva, o cara não vai se furtar ao prazer de provar um bom vinho, certo? E isso é um exemplo bem simples. Mas o que a gente tem que ter consciência aqui é de que esse pensamento renascentista ele vai introduzir a ideia aqui, ele vai trazer essa diferenciação entre a fé e a razão. Se o pensamento medieval era muito pautado na fé, aqui nós vamos ter a questão da introdução de um pensamento muito mais pautado na questão da razão. E aqui nós já falamos, né, de algumas características, né, o humanismo, a valorização do ser humano, né, a questão do racionalismo, né, o uso da razão, o homem como centro de todas as coisas. Mas para a gente finalizar, eu queria trazer para vocês aqui que a Itália ela é o berço do Renascimento, né? As cidades italianas, né? Florença, Gênova, Veneza, são o berço desse Renascimento, né? Por meio da questão do desenvolvimento comercial e urbano, contato que eles tiveram, né, com os árabes bizantinos quando eles se mudavam para aqueles territórios. E para a gente finalizar, eu queria pedir para vocês para que, junto com os seus professores, em sala de aula,
vocês procurassem pesquisar sobre alguns desses artistas. É porque nós vamos ter vários artistas que vão produzir obras belíssimas. Então, fica para vocês, para junto com os professores de vocês, tentarem pesquisar alguns desses artistas que fizeram parte desse movimento. No mais, é isso, turminha, e até a nossa próxima aula. Olá, tudo bem com vocês? Estou aqui novamente para falar do Educa Recife, o programa de ensino híbrido da Prefeitura do Recife. Mas desta vez eu venho conversar com vocês sobre os dias e horários de exibição das aulas da educação infantil. O Educa Recife tem mais de 14 horas de aulas, exibidas todos os dias, em 5 canais digitais. Já sabem os horários de vocês? Então presta atenção que eu vou explicar tudo bem direitinho. O programa de educação infantil é exibido de segunda a sexta-feira, sempre às 8 horas da manhã, na TV Alep, no canal 10.2. Neste programa, as crianças têm acesso a um conteúdo educativo, lúdico e muito divertido. Também tem o Momento do Bebê, onde as famílias das crianças de 0 a 3 anos contam com orientações e dicas de especialistas. Então anotem os canais, os horários das aulas de vocês e se programem. Eu volto em breve com mais novidades do Educa Recife. Até já! Oi pessoal, bom dia, professores e professoras, alunos e alunas da rede. A gente está aqui hoje começando o nosso projeto, o Educa Recife, que tem a intenção de transmitir um pouquinho de conhecimento complementar para ajudar aí nas suas aulas, lembrando que você vai reforçar isso com o seu professor. Tá? Eu sou Briane Mourão, sou professora de matemática e hoje quem me acompanha aqui na Libras é a Gisela. Oi Gisela, bom dia! Gente, a nossa aula tem um formato digital, por isso você vai poder assistir as aulas, acompanhar as aulas através da TV, do celular ou do computador. Pelo chat no YouTube, você vai poder deixar seus comentários. Brevemente a gente vai ter o aplicativo, onde a gente vai ter uma interação maior. Aguarda aí. No YouTube vai haver um canal específico para guardar essas aulas. Se você não entendeu bem, se você quiser revisar, se você, colega professor, quiser reproduzir essa aula na sua sala, você vai poder ter acesso a essas aulas que estão sendo gravadas através do YouTube. Bom, gente, a gente está fazendo aqui, realizando através da Secretaria de Educação e utilizando os recursos do Canva e do Bitmoji, os recursos visuais. Qualquer outro recurso que eu for utilizar, a gente vai colocar aqui a referência para você poder buscar o site e uma leitura complementar também. Então, vamos começar a nossa aula de hoje. A gente pode pensar o que pode ser medido no nosso dia a dia, né? Eu tenho certeza que você aí de casa deve ter feito a regulação do volume da sua TV. Já é uma medição, aparece um númerozinho ali. E, assim, sem a gente perceber, no nosso dia a dia a gente já faz essa medição de várias maneiras. E isso, de fato, é uma coisa natural nossa, né? A gente cresce com acesso a essa informação, do como medir algumas coisas. Então, vou colocar aqui alguns exemplos de coisas que podem ser medidas de acordo com as situações. Vê, aqui tem uma criança e olhando para essa criança, o que eu posso fazer a medição dentre as informações dela? A gente pode medir aqui a altura dessa criança, a gente pode medir a idade dessa criança, a gente pode medir a massa, né, o peso dessa criança. A minha amiga Isabel, ela vai trazer para vocês a diferença de massa e peso. Normalmente, a gente chama de peso, mas existe uma coisa lá na física que se chama força-peso. Então, é só para a gente ter cuidado com esse nome que a gente vai dar. Mas voltando para o nosso dia a dia, olha para cá.
Com uma criança, com uma pessoa, a gente pode, entre outras coisas, medir a altura, a idade, a massa. Então, a gente dá número para representar esse tipo de informação. Isso é muito comum, a gente ainda não tem essa noção quando a gente começa falando sobre essas medições, mas agora, nesse conteúdo de hoje, a gente vai perceber que esses números que a gente dá são unidades de medida. Eu tenho certeza que quando eu falava altura, idade, massa, você já consegue relacionar aí a altura que você tem, por exemplo, a sua idade e o peso que você possui entre os seus familiares e os seus colegas. Então, é uma coisa natural nossa pensar dessa maneira, mas agora a gente vai estudar matematicamente. Em relação ao copo de suco, o que a gente consegue medir? A gente consegue medir a temperatura, se esse suco está frio, se esse suco está natural. A gente consegue medir quanto cabe dentro desse suco, e aí a gente vai chamar de capacidade, né? Quanto de líquido cabe aí dentro. Em relação a uma geladeira, então aqui a gente já começa ampliando as possibilidades de medição, né? Aqui a gente tem a temperatura, aqui a gente tem as dimensões, o quanto de largura, o quanto de comprimento, o quanto de altura. E essa noção de espaço ajuda com que a gente organize na nossa casa a melhor localização para isso. Então veja, se antes a gente só falava o número para comparar as coisas, agora a gente está utilizando esse número para organizar o ambiente. Então, intuitivamente, eu posso não dizer o tamanho da coisa, mas a gente acaba comparando se aquela posição é interessante ou não para uma geladeira, por exemplo, né? A gente pode medir o peso, a massa dessa geladeira, e aí tem uma caixinha de leite agora como exemplo. Numa caixinha de leite, o que a gente consegue medir? A gente consegue medir a temperatura dessa caixinha, é uma coisa frequente nas comidas, né? As dimensões, mais uma vez, largura, altura, né, comprimento. A capacidade, normalmente essa caixinha é de 1 litro, então a gente já tem essa medida fixa nas nossas compras, no nosso dia a dia. E o tempo. Peraí, Brenda, a gente até agora não tinha falado do tempo. O tempo numa caixinha de leite, quando a gente fala de tempo, a primeira coisa que a gente pensa é hora, é data, é ano. Mas assim, a gente tem nesse leite uma validade, né? Então, a validade é uma data, é um tempo que esse leite está bom para a gente poder fazer o consumo dele. A gente acaba não pensando muito nisso porque é automático nosso, mas eu trouxe para vocês esses exemplos para a gente começar a perceber que é inevitável no nosso dia a dia a gente ter essa relação com essas medidas. E no celular, que é o meu último exemplo aqui. Aqui no celular, a gente tem o tempo, a gente usa o tempo, claro, horas, a data, mas aqui a gente também se preocupa com o quê? Com a bateria do telefone, que não pode acabar, né não? Então tem que ter cuidado com isso também, porque aí a gente vai ficar sem poder assistir a aula, por exemplo, e aí não vai dar certo, né? Ou sem poder trocar mensagem com um amigo nosso. A gente tem a massa, o peso do telefone. Já repararam nessa medida aí, de acordo com a evolução do telefone? Não sei se vocês já viram, acho que sim, né? A gente tinha o primeiro telefone bem grandão, bem pesadão, o primeiro celular bem pesadão, e aí com o passar do tempo, melhoria da tecnologia, a gente foi diminuindo o tamanho do aparelho, aumentando a capacidade que ele tem de armazenar as coisas, aumentando o tempo de duração da bateria. As dimensões, então aí também entra, né, nesse tamanho desse telefone, para caber ou não no seu bolso. A temperatura, opa, um alerta aqui, hein? A gente tem que ter cuidado com a temperatura desse telefone. Se o telefone esquenta demais, tem alguma coisa aí nessa bateria que a gente precisa ver. Isso acaba sendo uma coisa muito específica, né, de um determinado momento. Mas se você consome demais a bateria do telefone ou usa muitos aplicativos ao mesmo tempo, isso é o caminho natural. Ele vai começar a esquentar e aí a gente precisa cuidar, né? E uma medida que eu trouxe aqui, que a gente não vai explorar hoje, mas também é bem importante de reforçar, é essa capacidade tecnológica, né? Provavelmente vocês conhecem bastante desses gigas, desses megas, então quanto que cabe de informação nesse seu telefone? Qual é a resolução desse vídeo? Qual é a qualidade dessa foto, né? Então a gente tem esses números de maneira muito significativa no nosso dia a dia para fazer essas representações do quanto, do que a gente pode fazer em relação à capacidade que as coisas têm, nesse caso aqui específico do telefone, né?
E aí, gente, a gente pode pensar assim, ó, de onde surgiu essa vontade ou necessidade de começar a medir as coisas, de começar a contar as coisas? Porque hoje a gente tem de maneira muito fácil, né? A gente entende de maneira muito fácil essa medição, essa representação. Como eu disse, a gente já nasce no meio onde está tudo ali pronto e eu vou recebendo aquela informação e começando a criticar. Por exemplo, o neném, ele não sabe ainda qual que é a altura do berço. Por isso que ele cai. E aí ele vai tomando essa noção ao longo do tempo, sem de fato dizer um número para isso. Mas depois dessa experiência humana, intuitiva, ele começa aprendendo, assim como vocês chegam no momento em que a gente consegue dizer um número que representa aquela altura, né? Então, experiências humanas fazem com que a gente consiga evoluir nesse processo. Mas no mundo de hoje isso é muito rápido. Quando a gente tem 3, 4 anos, a gente começa a dar números para as coisas. E quando a gente tem a idade de vocês aí no 6º, no 7º ano, a gente consegue já colocar números maiores ou medidas para representar isso. Só que nem sempre foi assim, né? Então, eu vou trazer aqui um pouquinho de história para vocês. Quando a gente tem aqui na Idade das Pedras, esse rapaz, né, esse Homo sapiens aí, começando a perceber essa necessidade de medir, é justamente aquilo que eu falei sobre a geladeira. Só que na época dele, ele queria organizar as coisas, onde colocar ali dentro da caverna. Ele não falava ou ele não contava, mas ele intuitivamente dizia, aqui está grande, aqui está pequeno. Eu vou ajeitar para cá, eu vou ajeitar para lá e vai encaixando as coisas. Ou, quando ele ia, por exemplo, caçar ou colher uma fruta, então ele fazia uma associação, né? Aqui eu tenho pessoa 1, pessoa 2 e pessoa 3. Eu estou dando um número, mas ele observava fazendo risquinhos, por exemplo, nessa lança. E aí, quando ele pegava a frutinha, ele dizia, peraí, essa frutinha é para esse risco, essa frutinha é para esse outro risco e essa frutinha é para esse outro risco. Então, apesar dele não dar um número para aquilo, ele fazia uma associação de quantidades. Ele dizia, olha, eu tenho 3 riscos e vou pegar 3 frutas, mas o 3 não existia ainda, né, de medição. Daí a gente foi evoluindo, chegando nos maias que começaram a colocar símbolos para grupo de coisas. Apesar de não colocar a representação numérica que a gente tem hoje, né, o número 1, o número 2, eles colocavam símbolos que representavam isso. Daí vem os egípcios, né? Os egípcios já são bem famosos pelas monumentais esculturas que eles faziam, mas isso era possível por quê? Porque eles usavam alguns outros sistemas de medição. Usavam uma corda cheia de nozinhos para dizer as distâncias das coisas. Eles usavam também símbolos para representar os números, o que fazia com que eles tivessem uma velocidade maior nessa evolução, nesse processo. Então, no final das contas, falar a história do número é contar um pouco sobre esse processo evolutivo que a gente teve dessa necessidade. Como é que se conseguia construir coisas imensas sem que ele tivesse mais ou menos a quantidade relacionada a isso. Daí tivemos os romanos. E aí, quando fala de romanos, a gente lembra logo do relógio, dos séculos, que são as letras para representar esses números, né? Eu poderia ter trazido aqui algumas ideias, mas esse não é o foco da nossa aula de hoje. Hoje a gente está trazendo como que a gente vai utilizar as medidas do nosso dia a dia. E aqui a gente contou um pouquinho da história, da necessidade de organizar essas medidas. E nos dias de hoje? Bom, para que a gente consiga chegar nas nossas medidas hoje, a gente tem aqui as medidas que não são tão convencionais assim. Primeiro, a gente começou medindo os pés. Então, os pés, as polegadas, o palmo, né, a distância que se tinha de uma situação para outra, seja uma distância pelo chão, seja o tamanho de uma mesa, seja o tamanho dessa TV, ó. Eu posso fazer a medição em palmos aqui. Então, a gente percebe que o ser humano começou usando medidas que poderiam ser relacionadas de uma pessoa para outra para trabalhar com essa informação. O grande problema é que o tamanho da minha mão é diferente do tamanho da mão de Gisela, por exemplo. Então, se eu meço 5 palmos, eu digo, ó, Gisela, tem 5 palmos aqui de distância, e Gisela tem um palmo menor do que o meu, 5 palmos para ela vai ser um tamanho menor do que esse. É isso que acaba complicando quando a gente utiliza uma coisa que não é organizada, que não é convencionada. Por isso que aqui tem medidas não convencionais, tá? Então, vamos falar agora da próxima situação. Aqui eu trouxe uma tirinha bem interessante, ó. A Mônica diz assim, qual a distância daqui até o poste Cebolinha? Umas 7 léguas.
7 léguas? Nunca, é muito menos. Ah, é? Aí ele coloca 7 réguas, não é? Achei muito legal essa tirinha, porque nesse caso o Cebolinha troca o R pelo L, né? E no caso do léguas dele, era réguas. Mas eu acho que você já escutou 7 léguas. Léguas é uma medida que se aproxima aí entre 4,8 e 5 quilômetros. Então, acaba que a gente não tem essa distância toda ao poste. E a Mônica, sabendo dessa proximidade, diz assim, 7 léguas nunca é muito isso, né? Então, veja a interpretação dessa possibilidade de fazer a medição ou não. E no caso da Mônica, o pensamento crítico de dizer assim, peraí, 7 léguas é muito grande, eu posso nem saber quanto que é, mas eu tenho certeza que daqui para esse poste não tem essa distância toda, né? A gente vai falar agora sobre, de fato, o nosso sistema de medidas. Quero que vocês prestem atenção aqui nesses 4 desenhos que eu coloquei, que são os sistemas de medidas que a gente vai focar, tá? A gente tem comprimento, a gente tem ali a massa, a gente tem as dimensões, que a gente vai chamar de volume, e aqui a gente tem uma garrafa d'água, que a gente vai dizer sobre a capacidade dessa garrafa, tá? E é isso aqui que a gente vai começar. A aula começou, de fato, agora desse conteúdo. A gente tem aqui as 4 dimensões que são básicas para que a gente consiga organizar o pensamento e trabalhar os exercícios das aulas. Nas medidas de comprimento, a gente tem a possibilidade de ver isso no nosso dia a dia o tempo inteiro, né? Usando o aplicativo para se locomover de um lugar para outro. A gente tem os mapas que trabalham com essa noção. Só que a gente começa a perceber que nem toda medida vai ser interessante para a gente utilizar. Já pensou se eu fosse medir a distância da praça Barão do Rio Branco até o Instituto Ricardo Brenan em metros? Ou em centímetros? Então, o que a gente começa a perceber? Que as medidas, elas vão ser utilizadas para o mesmo fim, o comprimento, a distância, mas algumas unidades são mais convenientes, são mais interessantes, são mais fáceis de serem percebidas quando a gente adequa a unidade ao que a gente está querendo medir. Nesse caso aqui, eu coloquei já o quilômetro, ó, aqui embaixo, que é uma coisa que a gente já tem costume de falar, né? A distância percorrida de um ponto turístico, da minha casa ao mercado, ela é medida normalmente em quilômetros, né? E se eu fosse usar quilômetros para medir a altura de uma pessoa? A pontinha daqui da lapiseira, né, que a gente chama de grafite, mas sabia que lapiseira é o refil, é a parte de fora, e o grafite é somente a pontinha? E a gente tem a régua, que ali tem centímetros. Então, se a gente fosse usar o quilômetro para medir isso, não ia ser legal. A gente tem essas divisões, essas subdivisões dessas unidades de medida. Mais conveniente aqui para a gente medir a altura de alguém, ou em metro ou em centímetro, né? Dependendo da altura da pessoa. Para medir a pontinha ali da lapiseira, a gente utiliza milímetros, que é bem pequenininho. Para medir a régua, a gente usa em centímetros. E aí tem a nossa escala de conversão de medidas. Como eu falei para vocês, a medida mais frequente, né, a medida que é convencionada é o metro. E aí a gente tem a quantidade para cima, o quilômetro, o hectômetro, o decâmetro, e a quantidade para baixo, que é uma quantidade menorzinha, que é o decímetro, centímetro e milímetro, né, uma unidade menorzinha. Se eu precisar fazer a mudança de unidade, a gente vai fazer esse movimento, gente. A cada vez que eu mudar de uma unidade para outra, sendo da maior para a menor unidade, a gente vai multiplicar por 100. Peraí, Briane, da maior para a menor e eu vou multiplicar? Vai. Porque a gente vai medir a mesma coisa com unidade menor. Exemplo, eu tenho 1 quilômetro. Só que 1 quilômetro é representando quantos metros? Então, a gente vai estar trabalhando a mesma distância com a unidade diferenciada, certo? E se eu for fazer, voltando, de milímetros até quilômetros, para cada unidade a gente vai fazer uma divisão por 10. Aqui a gente tem essa noção de conversão de medidas voltada olhando para o metro, né? Então, eu vou representar o metro como, ó, 0,1 metros é igual a 1 decímetro, 0,0 é igual a 1 centímetro e 0,001 metros é 1 milímetro. Então, a gente está transformando as unidades menores em função de acordo com o metro.
Assim como a gente pode observar essas unidades aqui, ó, se é vezes 10 aqui. 1 decâmetro são 10 metros, 1 hectômetro são 100 metros e 1 quilômetro são 1000 metros, tá? Vamos observar esse exemplo, ó. O mesmo exemplo que eu coloquei antes, agora observando a quilometragem. Aqui tem uma escalinha para a gente fazer a transformação e aqui a distância que ele deu, ó, são 16,8 quilômetros. A ideia no exemplo é que a gente transforme de quilômetro para metro. Então, daqui para cá, ó, de quilômetro para chegar em metro, a gente vai fazer essa multiplicação vezes 10, 3 vezes. A mudança sai daqui do quilômetro para cá e para cá, ó. Então, se a multiplicação aí vai ser vezes 10, vezes 10, vezes 10, a gente vai ter essa multiplicação toda dando 1000 e essa multiplicação no finalzinho aqui vai me dar 16.800 metros. 16,8 quilômetros é equivalente a 16.800 metros, beleza? E aí eu trouxe uma outra tirinha, vê que legal. Caco, qual é a sua altura? Eu tenho 800 milímetros. Mudar a unidade de medida não vai te deixar mais alto. Cara, o que eu fiz para você? O que é que ele está querendo dizer aí? Ele está querendo trabalhar essa noção de número, mas isso não vai tirar muito a altura dele não, né? Dizer que ele tem 800 milímetros não vai deixar ele mais alto, não. O que é que ele está querendo transformar aqui, gente? Vamos trabalhar com essa noção agora, vê. A altura de um macaquinho, normalmente a gente vai medir em centímetro, né? E aí a ideia é que a gente consiga fazer essa transformação. Ele está dizendo que tem 800 milímetros e a gente vai converter para a unidade que é mais adequada para essa medição. Quando eu transformo 800 milímetros para centímetro, esse macaquinho vai ter 80 centímetros, porque eu vou dividir por 10, né? Está em milímetros, agora vem para centímetro, ó, uma unidade só de mudança, então a divisão vai dar 80 centímetros. E 80 centímetros não é tão grande assim, né? Quando fala o número 800, parece grande demais. Vamos falar de medida de massa. E aqui a gente vai ter um pouquinho mais de brevidade, porque a massa, ela segue a mesma escala decimal que a gente teve agora com o comprimento, né? Então, aqui a gente tem o grama e eu trouxe duas coisas para a gente trabalhar. Deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Opa, ótimo. O grama aqui a gente tem as subdivisões, já esquecendo de falar dele. O quilograma, o hectograma e o decagrama são unidades maiores. E a gente tem o decigrama, o centigrama e o miligrama, né? E aí, nesse caso, eu trouxe aqui para vocês a palavra o grama e a grama. Então, o grama é o valor do peso. E a grama é uma plantinha, uma grama. Então, ter cuidado com isso, porque às vezes a gente pede no feminino, né? E a palavra no feminino representa uma plantinha, uma folhinha. E a palavra no masculino representa o grama de fato, o peso, tá certo? A conversão de medida funciona do mesmo jeito, e aí a gente precisa ter cuidado com esse tipo de mudança, né? Se a multiplicação ou a divisão vai ser feita. Aqui apresento do mesmo formato, quando a gente estava trabalhando com quilômetro, com metro, a unidade de medida maior e menor em função do grama. Então, um decagrama tem 10 gramas. Um hectograma tem 100 gramas e 1 quilograma tem 1000 gramas. Essa daqui, ó, é a nossa principal unidade de medida para os nossos produtos da nossa feira, né? Normalmente a gente mede naquela unidade ali, quilograma ou grama de fato. Aqui a gente tem, ó, 0,1 gramas é um decigrama, 0,01 gramas é um centigrama e 0,001 grama é um miligrama. Aqui são para coisas menores, utilizando essa noção de remédio, por exemplo, ou numa receita que a gente vai utilizar quantidades pequenas para poder colocar naquela receita ali. Uma medida especial que eu acho que todo mundo já deve ter ouvido falar é a tal da tonelada, né, gente? Então, quando a gente fala de tonelada, a gente tem
1000 quilogramas. É muita grama, né não? Então a gente precisa ter cuidado, muita não, muito grama. Muita grama seria muito matinho, né? Então 1 tonelada representa 1000 quilogramas. E aí onde é que a gente utiliza esse valor, essa medida, né? Tonelada seria muito peso, uma coisa que fosse muito pesada. Olha que interessante, eu trouxe aqui para vocês. A baleia azul é o maior animal do planeta. Na sua idade adulta, ela chega a pesar 160 toneladas, o que equivale a 160 mil quilogramas. Então, aqui eu já mostrei para vocês a maneira da gente trabalhar essa conversão. 160 toneladas é 160 vezes 1000, e aí a gente tem 160 mil quilogramas. Já imaginou uma baleia com esse tamanho, com esse peso? É muito grande, né? Medidas de capacidade. Então, aqui a gente também vai dar ênfase a essa medida de capacidade, mas de maneira mais rápida, porque a maneira de trocar de unidade é a mesma das outras anteriores. No litro, a gente vai ter o quanto de líquido vai caber ali dentro. A gente vai ver mais na frente que capacidade e volume são coisas diferentes. A gente precisa ter a noção de que eu posso adequar a capacidade ao volume, mas eles não necessariamente representam a mesma coisa. No caso do litro, a gente tem as mesmas mudanças no comecinho, né? O quilolitro, o hectolitro e o decalitro, e o decilitro, o centilitro e o mililitro. A conversão de medida é a mesma. Se eu saio de uma unidade grande para uma unidade pequena, eu vou multiplicar por 10 a cada mudança. Se eu saio de unidade pequena para unidade grande, eu vou dividir por 10. E aí a gente representa o litro em cada uma dessas unidades. Se eu vou aumentando, ó, aqui a gente vai representar 1 decalitro com 10 litros, 1 hectolitro com 100 litros e 1 quilolitro com 100 litros, com 1000 litros, desculpa. Se a gente vai diminuindo a unidade, a gente tem que 1 litro equivale aqui, ó, 1 decilitro equivale a 0,1 litro, 1 centilitro a 0,01 litro e 1 mililitro a 0,001 litro. Então, ufa, consegui terminar. E aqui, ó, presta atenção. Quantos copos de 200 ml conseguimos encher com 1 litro de suco? Então, eu tenho alguns copos, a medida desses copos está em ml e a quantidade de suco aqui dentro está em litro. Então, para que a gente consiga fazer essa divisão, eu vou precisar converter essa unidade, ó. 1 litro para ml, eu vou sair dessa unidade para chegar nessa daqui. Então, a gente vai multiplicar por 10 1, 2, 3 vezes. Tá aqui a minha multiplicação. A gente vai ter o total de ml, né? 1 litro equivalentes a 1000 ml. Só que cada copo tem uma quantidade que cabe ali dentro de 200 ml. Tem uma capacidade de 200 ml. Então, dividindo 1000 por 200, a gente vai ter 5 copos. Nas medidas de volume, a gente tem que prestar atenção agora. O volume, ele vai ser uma unidade de quanto que vai caber ali também, porém, a gente vai, deixa eu ver, medir as distâncias. Ao invés de a gente medir uma coisa líquida, a gente vai medir a possibilidade de trabalhar com o sólido, né? Medindo as distâncias através do comprimento e a multiplicação vai dar uma unidade cúbica, que é o metro cúbico. Então, aqui a gente tem o quilômetro, o hectômetro e o decâmetro, que são as unidades maiores do metro, cúbicas, porque eu tenho uma potência de 3 aqui. Se acontecer a mesma coisa diminuindo, ó, eu tenho as unidades menores, decímetro, centímetro e milímetro, cúbico também, porque eu tenho uma unidade cúbica aqui, tá? A conversão de medidas aqui a gente precisa ter cuidado. Cada multiplicação é vezes 1000 agora, porque esse 3 aqui representa a multiplicação de 3 números: comprimento, largura e altura. A divisão também vai ser por 1000. Se a gente for voltar, cada unidade vai ser a divisão por 1000. E aqui, para a gente trabalhar com essa conversão de medidas, ó, se eu vou medir agora volume e capacidade, eu posso colocar água dentro dessa caixa. Não seria legal, mas eu posso. Mas essa caixa também pode ter volumes sólidos. Eu posso colocar caixas de leite aí dentro. Eu posso colocar sacos de arroz ali dentro. Diferente de uma jarra de suco que a gente normalmente não usa para esse tipo de coisa, né?
Então, a mudança de unidade é que 1 decímetro cúbico, ou seja, eu pego uma caixinha, que caberia na minha mão, inclusive, de 1 decímetro por 1 decímetro por 1 decímetro, isso vai ser igual a 1 litro. A multiplicação, esse espaço ocupado dentro dessa caixinha, seria idêntico a 1 litro, tá? E aí eu trouxe só uma ilustração, ele derramando a garrafinha de 1 litro dentro de um cubinho com medidas de 1 decímetro. Aqui eu tenho um exemplo bem rapidinho para a gente finalizar. Um reservatório de água com 1 metro cúbico possui quantos litros? Primeiro a gente vai ter que sair do metro cúbico para vir para o decímetro. E a multiplicação aqui é vezes 1000, né? Para a gente fazer essa multiplicação, ó, 1 vezes 1000 vai dar 1000 decímetros cúbicos. Só que decímetro cúbico é a mesma coisa que litro. Então a gente vai ter 1000 litros. Bom, gente, eu espero que vocês tenham aprendido por aqui. Vocês podem ficar ligados aqui na TV para continuar com as aulas. Eu espero que Gisela tenha me ajudado, tenha se divertido aqui com essa aula e aprendido também, tá bom? A gente vai se ver na próxima. Eu espero vocês. Até mais!